Paz do Senhor, gente. Quero deixar para vocês uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Aqui Pedro, ele começa a trazer aqui a respeito de Jesus na sua pregação. Ele vai falar sobre Jesus do início ao fim da sua pregação. E o que ele vai dizer? Ele vai falar a respeito do que Jesus fez. Ele vai dizer que esse Jesus Nazareno foi aprovado por Deus. E por intermédio dele, Deus operou milagres, sinais, prodígios. E ele começa então a relatar não só isso, mas ele diz que Deus o enviou com um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E ele fala também que eles, através de homens perversos, com a ajuda de homens perversos, crucificaram, mataram Jesus na cruz. Mas o que eu entendo com esta palavra? Que Deus ele enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta palavra está escrita no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus também enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, para dar a vida eterna a todos aqueles que nele creem. E a palavra do Senhor diz que ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. A Bíblia também vai dizer que ele era a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eu quero dizer para você, o propósito de Deus foi enviar o seu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Porém, tentaram matar o projeto, que era Jesus, e até conseguiram matar, só que eles não sabiam que estava nos planos e nos propósitos de Deus. E o que eu aprendo? Podem até tentar matar o projeto, podem até tentar matar a promessa, mas saiba de uma coisa, que o propósito ninguém mata, que o propósito de Deus ele permanece independente da situação que você esteja vivendo. Ou seja, matar o projeto, mas não matar o propósito, porque o propósito ainda continuava de pé. E aí o que me faz entender é que Jesus, quando ele foi para a cruz, muitos o viram como derrotado, mas ele estava sendo vitorioso, ele estava sendo vencedor. Por quê? Porque Jesus nunca tem a derrota para os seus filhos. Ele sempre vai ter a vitória para os seus filhos. E eu quero dizer que Jesus, sabendo que ele iria enfrentar o Calvário, que ele iria sentir dor, mas ele estava sabendo que através daquela dor, ele estava gerando vidas, ele estava gerando salvação. Então saiba que muitas vezes o processo vai ser dolorido, mas é para gerar vidas, é para gerar salvação, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então permaneça firme no seu propósito, ainda que tentam matar teu projeto, teu sonho, mas permaneça no propósito, porque se você permanecer e obedecer lá na frente, Deus vai honrar você. Então vamos lá dar continuação no sermão de Pedro. Pedro, então, fala que eles o crucificaram, mas Pedro fala que Deus o ressuscitou, porque era impossível que a morte o vencesse. Por isso que Paulo fala, onde está a morte, teu agrilhão? Porque Jesus venceu a morte e Deus o ressuscitou. E ele vai provar isso nas escrituras sagradas. Agora ele fala sobre a ressurreição daquele que eles haviam crucificado, dizendo, Davi disse, e eu via o Senhor adiante de mim. Então, por isso, meu coração se alegra, minha língua se exulta e o meu corpo se enche de esperança, porque ele não me abandonará no sepulcro, e nem deixará que o teu santo veja a decomposição. Em muitas outras traduções está escrita a corrupção.
Então, ele estava falando a respeito daquele que havia sido prometido, que seria o descendente, que seria o rei. Ele estava falando a respeito de Jesus, porque ele não subiu ao céu, mas ele estava contemplando já e profetizando sobre Jesus de Nazareno, aquele que ressuscitou. Então, amados, isso é muito lindo quando ele comprova sobre a ressurreição de Cristo. Isso me faz lembrar que quando ele diz: não me abandonarás no sepulcro, que quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a angústia? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Também me faz lembrar de Salmo 139, que diz: para onde fugirei eu da tua presença? Para onde irei eu do teu espírito? Porque se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer na mais profunda sepultura, ali também tu estás. Então, ele disse: o meu corpo repousará em esperança, porque o Senhor não deixará que o teu servo veja ali a decomposição. E o sepulcro de Davi estava lá até hoje, está lá. Ele morreu e foi sepultado. Mas ele fala, mais uma vez: Deus ressuscitou este Jesus que vocês crucificaram. Ele também poderia citar quando os fariseus pedem um sinal para Jesus, para mostrar a sua autoridade. Jesus diz: nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe ou no ventre de uma baleia, assim também convém que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, ele estava falando que ele estaria ali por 3 dias, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Também ele poderia estar dizendo mais uma palavra quando outros fariseus pedem um sinal, e aí ele fala: nem o sinal será dado, mas eu destruirei este templo e construirei em 3 dias. E muitos não entendiam, perguntavam como ele vai construir esse templo. Em 3 dias se demorou 46 anos para ser construído. Mas ele estava falando a respeito do seu corpo, que seria em 3 dias seria destruído, mas em que 3 dias seria reconstruído. Ou seja, que ele seria ressuscitado. E ele dá mais uma prova da ressurreição de Cristo. Qual que é? Ele fala: Deus o exaltou, este Jesus, e o Pai o entregou o Espírito Santo, o qual derramou sobre nós o que viste e ouviste. Ou seja, aquele Pentecoste que ocorreu foi o Espírito Santo prometido por Jesus, falado por Jesus e por João Batista. João Batista diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo veio como fogo, como línguas repartidas como de fogo. Se cumpriu as Escrituras. Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele virá, eu o enviarei. E a Bíblia diz assim que Jesus fala: quando eu enviar, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus estava dizendo: eu vou, mas não deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. E depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos por 40 dias, Jesus disse: ficai em Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém, mas aguarde a promessa do Pai que de mim ouviste, que vós, de fato, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Depois ele diz mais uma vez: quando o Espírito descer sobre vós, vocês receberão poder e ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém. Pedro já começa a testemunhar, sabe aonde? Jerusalém. Então, a segunda prova é o testemunho de Pedro, é o batismo com o Espírito Santo e a comprovação das Escrituras, 3 provas que Jesus ressuscitou. Para encerrar a pregação, Pedro fala, antes disso, Pedro ainda cita também mais uma palavra importante que Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, ele estava falando de Jesus, ele estava falando que Deus falou para Jesus. Ou seja, Deus o exaltou, Jesus, e a Bíblia diz então
que ele entregou o Espírito Santo a Jesus e Jesus enviou e derramou sobre nós. E aí ele vai encerrar dizendo: este Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Messias. Ou seja, Deus o exaltou e colocou o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que diziam na cruz: não é tu que construiria um templo em 3 dias agora para ser salvo, eles teriam que se arrepender, eles teriam que invocar o nome do Senhor, porque ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, amados, para encerrar essa palavra, Pedro, ele encerra falando sobre Jesus. Jesus do início, do meio ao fim. E aí, muitos ficaram ardendo no seu coração com a palavra, ficaram apavorados. E aí o que acontece? Eles perguntam: o que a gente deve fazer para ser salvo? O que devemos fazer? Então Pedro fala: arrependei-vos e seja batizado, para que os vossos pecados sejam perdoados, e recebereis o dom do Espírito, que é a promessa de Deus destinada a vós e a todas quantos o Senhor chamar. E foram quase 3.000 almas para Jesus. Uma reflexão: o que salvou tanta alma? Primeiramente, Pedro estava orando. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro, Bíblia. Então, quer ganhar alma? Ore, seja cheio do Espírito Santo, leia a Bíblia e pregue a palavra. Quando você fazer uma pregação, um sermão, você faz o início, meio e fim. Nós vemos aqui: Pedro apresenta Jesus, apresenta a morte, a ressurreição e a exaltação. 4 pilares. As obras que Jesus fez, o porquê ele foi enviado, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus. E teve 3.000 almas. Então Jesus, ele é maravilhoso. Quando você pregar a palavra de Deus, ele vai salvar muitas vidas e vai usar você. Confia nessa palavra, medite, que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Amém?